O Papa Leão XIV está prestes a corrigir um erro de Francisco, e isso pode mudar o rumo da Igreja para sempre. O que está por trás dessa decisão? E por que ela está deixando o Vaticano tão inquieto? Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos refletir sobre um acontecimento que desafia não só a estrutura da Igreja, mas também a nossa fé. Você acredita que o Espírito Santo guia mesmo a Igreja, mesmo em tempos turbulentos? Hoje essa crença é posta à prova. Antes de mergulharmos nesse tema tão importante, deixe seu testemunho de fé nos comentários. Pode ser uma oração, uma afirmação, uma palavra de confiança em Cristo e em sua Igreja. Vamos fazer deste canal uma corrente viva de fé. No vídeo de hoje, vamos entender por que o Papa Leão XIV está sendo visto por muitos como alguém que busca restaurar a voz profética da Igreja, reavaliando acordos políticos, especialmente com o governo da China. Muitos creem que o tempo dos compromissos diplomáticos silenciosos chegou ao fim. Será essa a virada que a Igreja precisava? Fique até o final para entender por que isso muda tudo. E foi justamente diante dessa fé que tantos professam, mesmo sob perseguição, que o Papa Leão XIV escolheu fazer algo histórico. O momento foi solene, mas carregado de coragem. A Praça de São Pedro estava em silêncio absoluto quando ele falou suavemente, mas o significado era imenso. Diante de milhares reunidos na Praça de São Pedro, o Papa Leão XIV olhou para a câmera e disse aos nossos amados irmãos e irmãs chineses que sofrem em silêncio: Maria está com vocês. Toda a Igreja está com vocês. As palavras caíram como um raio. Para muitos, foi a primeira vez que um Papa falava tão abertamente sobre a difícil situação dos católicos na China. Desde que um acordo obscuro em 2018 lançou dúvidas sobre a fidelidade de Roma para com os fiéis clandestinos. Esse acordo, assinado em segredo entre o Vaticano e o Partido Comunista Chinês, foi aclamado por alguns como um passo em direção à unidade, mas para milhões de fiéis católicos na China, foi sentido como uma traição. Durante décadas, a Igreja clandestina resistiu ao controle estatal, enfrentando perseguição, prisões e morte para permanecer leal a Roma. E, de repente, Roma parecia estar do lado de seus perseguidores. O arquiteto desse acordo foi o Papa Francisco. Foi uma das manobras mais audaciosas de seu pontificado, mas também a mais controversa. Segundo o acordo, Pequim teria voz na nomeação de bispos, uma concessão surpreendente, dada a importância histórica da autoridade papal na escolha dos sucessores dos apóstolos. Os críticos alertaram que isso entregava ao governo chinês as chaves da Igreja. Os defensores argumentaram que era um compromisso necessário em um ambiente hostil, mas, com o passar do tempo, acumulavam-se as provas de que o acordo não funcionava. Igrejas continuavam sendo destruídas, cruzes eram arrancadas, o clero clandestino era hostilizado, silenciado e substituído por funcionários nomeados pelo Estado, que prometiam lealdade não só a Cristo, mas também ao Partido Comunista. O Vaticano permanecia majoritariamente em silêncio, até que chegou Leão XIV. Nos seus primeiros meses como Papa, começou a sinalizar uma nova direção. Em reuniões privadas com cardeais, fez perguntas diretas sobre o acordo com a China. Solicitou relatórios não apenas da Secretaria de Estado do Vaticano, mas também do clero perseguido que havia escapado da China. Pela primeira vez em anos, as vozes da Igreja clandestina eram ouvidas dentro do Palácio Apostólico. O que impulsionava a preocupação de Leão? Fontes próximas ao Papa sugerem que é algo profundamente pessoal. Quando jovem sacerdote, serviu em áreas onde a Igreja operava sob ditadura e vigilância. Compreendia o que significava pastorear almas em segredo. Vira em primeira mão como os poderes políticos tentam dobrar o Evangelho para adaptá-lo às suas agendas, e havia prometido, muito antes de vestir a batina branca, que nunca abandonaria aqueles que permanecessem fiéis nas sombras. Assim, quando soube do que ocorria na China, a vigilância de igrejas, a substituição de bispos, a reescrita das escrituras para alinhá-las com a ideologia estatal, ficou profundamente perturbado.
Ainda mais inquietante foi a crescente compreensão de que o Vaticano, sob Francisco, não apenas havia tolerado isso, mas também havia cooperado com isso. Então chegou o momento decisivo. Um dossiê chegou à mesa de Leão XIV. Dentro havia testemunhos de bispos clandestinos forçados a se esconder, cartas de sacerdotes presos e vídeos de fiéis rezando enquanto escavadeiras demoliam suas igrejas. Uma carta de um bispo agora exilado incluía uma frase arrepiante: "Não abandonamos a igreja, mas sentimos como se a igreja tivesse nos abandonado." Leão comoveu-se visivelmente. Os presentes na reunião contaram que ele fechou a pasta em silêncio. Levantou-se e foi para a varanda de seu escritório particular. Por quase uma hora permaneceu ali, olhando para a Praça de São Pedro, perdido em seus pensamentos. Uma semana depois, fez sua alocução do Ângelus. Foi breve, serena, quase comum, mas então, perto do final, veio aquele acréscimo não escrito. Aos nossos amados irmãos e irmãs chineses que sofrem em silêncio, Maria está com vocês, toda a igreja está com vocês. A mensagem foi sutil, mas inconfundível. Pela primeira vez, o Vaticano reconhecia não apenas os católicos chineses, mas os católicos chineses que sofrem. Essas palavras em silêncio foram um rompimento silencioso de um silêncio ainda mais profundo. Roma começava a falar. Quase imediatamente, a mídia estatal chinesa reagiu. Criticaram a declaração do Papa, classificando-a de interferência política. Fontes internas do Vaticano confirmaram que Pequim enviou uma nota diplomática enérgica à Secretaria de Estado, mas Leão XIV não recuou. Em vez disso, começou a dar passos adicionais. Reinstalou a Pontifícia Comissão para a Santa Igreja na China, um organismo que havia sido praticamente marginalizado sob Francisco. Nomeou 2 bispos chineses, conhecidos por sua lealdade à Igreja clandestina, como consultores em departamentos-chave do Vaticano, e autorizou a congregação para a evangelização dos povos a redigir um relatório completo sobre o impacto do acordo de 2018. Cada vez era mais evidente. Leão XIV não estava apenas avaliando a situação, preparava-se para agir. Mas o caminho não seria fácil. Revogar um acordo papal, especialmente um reafirmado tão recentemente como em 2022, seria algo sem precedentes. As consequências diplomáticas poderiam ser severas. A China poderia cortar relações por completo. As comunidades católicas que operam com alguma liberdade na igreja estatal poderiam sofrer represálias. O frágil ato de equilíbrio diplomático do Vaticano poderia ruir. No entanto, Leão parecia imperturbável. Aqueles que o conhecem há anos afirmam que esta é precisamente a razão pela qual foi eleito. Após uma década de diplomacia suave e incrementalismo, os cardeais buscavam alguém capaz de tomar decisões difíceis, com clareza e coragem. Alguém que pusesse a verdade acima da complacência. E Leão XIV parece ser esse homem. O que virá depois? Ninguém sabe ao certo, mas pessoas próximas ao Papa sugerem que ele está considerando 3 opções principais: renegociar o acordo com maiores proteções para os católicos clandestinos, suspendê-lo completamente ou emitir uma declaração doutrinária pública que reafirme a autoridade exclusiva da Santa Sé para nomear bispos. Cada uma dessas opções marcaria uma mudança dramática em relação à era de Francisco, e cada uma implicaria riscos reais. Mas para o Papa Leão XIV, os riscos são ainda maiores que os diplomáticos. São espirituais. Para ele, a questão não é meramente política ou legal, é moral. A Igreja não pode se permitir ser cúmplice, nem mesmo em silêncio, da perseguição dos seus. E assim, com tranquila determinação, começa a se mover, não com fúria ou condenação, mas com clareza e convicção. Diante do medo, invoca a coragem, diante do compromisso, fala a verdade. E no coração do Vaticano, uma nova era começa a tomar forma, uma que talvez comece, enfim, a corrigir o que muitos chamaram de um grave erro. O silêncio de Pequim tornava-se mais denso a cada dia que passava. Os funcionários chineses, que antes eram cautelosamente otimistas sobre suas relações com a Santa Sé, agora observavam cada declaração do Vaticano com suspeita.
E no centro de tudo estava o Papa Leão XIV, imperturbável, firme. Em Roma, seu próximo movimento abalou a Cúria. Convocou o cardeal Pietro Parolin, arquiteto do Acordo de 2018 e secretário de Estado durante o papado de Francisco. A reunião foi descrita como cordial, mas tensa. O Papa Leão expressou sua profunda preocupação pastoral com a situação dos católicos clandestinos e solicitou uma avaliação completa e sem filtros dos resultados do acordo com a China. Então, em um gesto surpreendente, pediu toda a documentação, correspondência e comunicações não oficiais relacionadas ao processo de negociação. Nada deveria ficar oculto, nem mesmo as garantias informais, que nunca se tornaram públicas. A implicação era clara. Os dias da diplomacia silenciosa nas sombras haviam terminado. Dias depois, formou-se uma comissão especial, aprovada pessoalmente por Leão XIV e integrada por prelados de confiança, incluindo vários que há muito tempo eram críticos do acordo com a China. Entre eles estava o cardeal Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong e fervoroso defensor da igreja clandestina. Embora idoso e de saúde frágil, Zen aceitou participar dizendo: "Nunca pensei que viveria para ver um papa com a coragem de enfrentar isso." Não foi apenas simbólico, foi decisivo. A comissão não perdeu tempo. Testemunhos de exilados chineses começaram a chegar em massa. Foram apresentadas centenas de páginas de relatórios, fotografias, cartas secretas e relatos de repressão governamental. Documentavam a demolição de santuários marianos, a doutrinação forçada de seminaristas, a vigilância de missas clandestinas e a prisão de clérigos que se recusavam a se juntar à igreja patriótica do governo. Mas o que verdadeiramente horrorizou Leão XIV foi um caso em particular. Um bispo, ordenado secretamente e em comunhão com Roma, foi preso, torturado e forçado a retratar-se publicamente de sua ordenação. Sua confissão foi transmitida pela televisão nacional. Nas imagens, seus lábios tremiam. "Desviei-me do caminho verdadeiro", lia ele de um roteiro preparado. "Peço perdão à República Popular." Leão XIV viu o vídeo em silêncio. Quando terminou, levantou-se, benzeu-se e sussurrou: "A igreja não pede a seus filhos que neguem a cruz." Naquele momento não havia mais volta. A postura do Vaticano mudou radicalmente. Já não satisfeito com uma linguagem cautelosa, Leão autorizou intervenções públicas de importantes departamentos vaticanos. A Congregação para a Doutrina da Fé publicou um documento reafirmando que as nomeações episcopais pertencem unicamente ao sucessor de Pedro. A Pontifícia Academia para a Vida emitiu uma declaração advertindo contra a manipulação da doutrina religiosa para fins ideológicos. Uma crítica implícita à retradução chinesa da Bíblia, na qual Jesus é retratado como submisso ao Estado. Então, veio a homilia que deixou o mundo atônito. Durante a missa crismal na Basílica de São Pedro, diante de milhares de clérigos, o Papa Leão XIV pronunciou um sermão que será lembrado por gerações. "Um pastor não pode trocar suas ovelhas por segurança", disse ele, sua voz ecoando por toda a basílica. "Não pode vender o silêncio dos mártires pelo aplauso dos tiranos." A multidão caiu em um silêncio absoluto. Não havia dúvidas sobre o que ele queria dizer. A mídia internacional explodiu. "Papa denuncia acordo Vaticano-China sem nomeá-lo", dizia uma manchete. "Política da era Francisco em xeque", dizia outra. Pela primeira vez em anos, a narrativa havia mudado. O Vaticano não estava apenas tolerando a opressão, estava desafiando-a. Mas nem todos estavam satisfeitos dentro da Cúria. Alguns temiam que a abordagem de Leão XIV fosse imprudente. Diplomatas alertaram sobre possíveis consequências: maior perseguição, ruptura total das relações diplomáticas, talvez até a perda da já escassa presença vaticana dentro da China. Os críticos sussurravam que Leão estava desfazendo anos de construção de relações cuidadosamente trabalhadas. Mas Leão via de outra maneira, como supostamente disse a um confidente: "Que relação vale a pena preservar se exige que fiquemos em silêncio sobre os cristãos crucificados?" Para ele, o acordo com a China não era um erro estratégico, era um fracasso moral.
E sua missão, segundo ele mesmo, não era preservar uma ilusão de unidade, mas restaurar a voz da igreja onde ela havia se tornado muda. Na China, os efeitos foram imediatos. Os bispos clandestinos começaram a falar novamente, encorajados pelas palavras do Papa. Cartas de clérigos presos começaram a circular. Os leigos compartilhavam imagens de retratos papais que voltavam às paredes das igrejas, de onde antes haviam sido retirados. Uma catequista na província de Yunnan foi citada dizendo: "Já não somos órfãos." Roma tomou nota. O Papa Leão instruiu a Rádio Vaticano a começar a transmitir reflexões diárias em mandarim. Ordenou que os seminaristas chineses no exílio tivessem prioridade em bolsas de estudo e alojamento. Reabriu os arquivos há muito adormecidos sobre a política para a China, convidando acadêmicos e teólogos a reavaliar o compromisso da Igreja com regimes autoritários. E, finalmente, em um anúncio histórico, o Vaticano confirmou que o Papa Leão XIV convocaria um sínodo dedicado inteiramente ao tema da liberdade religiosa e das relações Igreja-Estado em nações perseguidas. A China, à frente, seria o primeiro sínodo desse tipo na história da Igreja. O anúncio foi um trovão, não apenas na China, mas em todo o mundo. Líderes de outras igrejas perseguidas em lugares como Nigéria, Paquistão e Nicarágua contataram o Vaticano, expressando gratidão e solidariedade. Para eles, as ações de Leão XIV não eram apenas sobre a China, eram sobre uma igreja que reivindicava sua voz profética. E isso, em última análise, foi o que distinguiu a abordagem de Leão. Ele não estava simplesmente reagindo a um acordo fracassado. Estava redefinindo o que significava para a igreja se comprometer com o mundo, não fazendo a paz a qualquer preço, mas dando testemunho, mesmo quando esse testemunho acarreta um alto custo. Não se tratava de desfazer o passado por ressentimento, mas de corrigi-lo por amor. E enquanto o sol se punha sobre São Pedro e os peregrinos voltavam a se reunir na praça, olhavam para o Palácio Apostólico, perguntando-se qual seria o próximo passo, porque uma coisa já era certa: o silêncio havia terminado. Os meses que se seguiram ao anúncio do sínodo foram marcados pela clareza, não pelo caos. O Papa Leão XIV não rompeu completamente o diálogo com a China, mas redefiniu seus termos. Em vez de uma submissão silenciosa, insistiu na transparência, na dignidade e na verdade inegociável da autoridade apostólica. Qualquer acordo futuro, disse ele, deveria começar com um reconhecimento fundamental. A Igreja não é o braço de nenhum governo, é o corpo de Cristo. Então veio o ato final e mais simbólico. Na festa dos Santos Mártires da China, o Papa Leão XIV celebrou uma missa na Basílica de São Pedro. A liturgia foi tradicional, solene e repleta de exilados chineses, seminaristas e sacerdotes clandestinos que tiveram que fugir de sua terra natal. Durante sua homilia, Leão falou de uma igreja purificada pelo fogo e de bispos que se recusaram a entregar as chaves do reino aos imperadores deste mundo. Ao concluir a missa, desceu os degraus do altar e se aproximou da estátua de bronze de São Pedro. Ali, diante dos olhos do mundo, o Papa Leão XIV retirou o pálio, símbolo de sua autoridade como bispo, e o colocou aos pés da estátua. Inclinou-se profundamente e sussurrou: "Esta autoridade vem somente de Cristo, não do favor de nenhum regime." Com um único gesto, traçou uma linha clara e inquebrável. A mensagem do Vaticano foi clara. A era do compromisso silencioso havia terminado. Em poucos dias, as autoridades chinesas responderam com fúria. A mídia estatal acusou Leão de interferência política e de minar a unidade nacional. Mas a Igreja Global respondeu com uma fé renovada. Cartas chegaram de dioceses de todo o mundo. Os católicos clandestinos na China começaram a realizar procissões do Rosário ao ar livre, com grande risco pessoal, e bispos que antes haviam guardado silêncio encontraram novamente sua coragem. O que o Papa Leão XIV fez não foi fácil, não foi diplomático, não foi politicamente astuto, mas foi santo. Não tentou envergonhar seu predecessor, não apagou o passado, corrigiu-o. Suavemente, mas com firmeza, lembrou à Igreja algo essencial:
algo que os primeiros mártires sabiam, algo que os apóstolos viveram e algo que os cristãos modernos, com demasiada frequência, esquecem: que a verdade não se negocia, proclama-se. E às vezes, proclamá-la significa desfazer o que foi feito, não por orgulho, mas por fidelidade ao Evangelho. Ao corrigir o grave erro do acordo com a China, o Papa Leão XIV não apenas restaurou a voz da Igreja, restaurou sua alma.